Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal no YouTube, a TV Agrofamiliar, e ao nosso programa, o Bate-Papo Agroecológico. A TV Agrofamiliar ela é uma ação do Núcleo Agrofamiliar, que é um núcleo de ensino, pesquisa e extensão em agricultura familiar e camponesa, e é vinculado à Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, a UFAP. E hoje a gente vai trazer para vocês um tema bastante importante para a agroecologia, que é segurança alimentar e nutricional, a perspectiva da agroecologia diante do contexto de fome. Hoje a nossa convidada é a professora doutora Luciana Maia. Ela tem graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Ceará, a UFC, mestrado e doutorado em Bioquímica pela Universidade Federal do Ceará, também a UFC, e com doutorado sanduíche na Universidade da Alemanha. E atualmente ela é professora associada da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, a UFAP. E nós vamos conversar um pouco sobre segurança alimentar e nutricional, a perspectiva da agroecologia diante do contexto de fome, né? E nesse sentido, eu irei fazer a mediação e indagando algumas perguntas para que a gente possa, né, compreender o papel da agroecologia diante desse contexto de insegurança alimentar e nutricional em que estamos passando e perspectivas, né, da agroecologia nesse sentido. Então, professora, boa tarde. Eu queria fazer logo uma primeira pergunta antes que a senhora, né, possa começar a falar. E aí, nesse contexto, saiu uma matéria recentemente, em julho de 2020, no jornal Brasil de Fato, onde cerca de 8,9%, né, da população mundial, o equivalente a 690 milhões de pessoas, foi afetada pela fome no ano passado, em 2019. Né? O dado é apresentado pelo relatório Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo 2020. Além disso, a matéria, né, relata que apenas na região da América Latina e Caribe, mais de 47 milhões foram atingidas pela fome em 2019. E é também nessa mesma região que a insegurança alimentar aumenta rapidamente, crescendo de 22,9% em 2014 para 31,7% em 2019. E se tratando de números, nesse sentido, como você enxerga, né, esse crescimento absurdo no mundo e, sobretudo, na América Latina, e que é uma região do continente que tem uma área relativamente grande, né, ocupando cerca de 3,9% da superfície do planeta Terra. E, teoricamente, poderia ser produzido bastante comida, né, para evitar esse tipo de insegurança alimentar e nutricional que a gente passa. Fique à vontade, seja bem-vindo. Obrigada, Yali. Então, eu gostaria de começar agradecendo o convite do professor Luciano para participar desse bate-papo agroecológico e a oportunidade dada de discutir um tema de tão grande a importância e envolvendo o quê? Segurança alimentar, fome e agroecologia. E, sobretudo, nesse momento que a gente vive, essa pandemia, sindemia da Covid, né? Então, é um tema realmente muito instigante. E essa sua pergunta, né, esse seu comentário, ele traz dados muito impactantes, muito importantes também. E acho que o principal do que você traz aí, esse número tão grande da fome. Então, a fome no mundo, ela está aí aumentando. E acho que uma coisa importante é que a gente não pode se acostumar e aceitar a fome, essa fome no mundo que vem crescendo. Então, a gente tem que perceber que a fome, ela tira essa dignidade da vida humana e a gente tem realmente que se impactar e tentar compreender. Então, você traz aí essa estatística da fome, né, que é triste, mas a gente pode imaginar que hoje nós somos cerca de 7,7 bilhões de pessoas no mundo. E aí, algumas perguntas a gente pode se fazer. Há alimentos para todos no mundo hoje? Será que temos esses alimentos? E o que é que a gente pode falar sobre os desperdícios? Será que o alimento está chegando a quem realmente precisa? E aí, quando a gente fala de população mundial,
Hoje nós somos 7,7 bilhões, mas há uma expectativa para 2050, por exemplo, que a gente possa chegar a 9 bilhões de pessoas. E será que a gente vai conseguir produzir esse alimento para alimentar toda essa população? E o que é que vai acontecer com essa fome? Então, a gente sabe que vai ter uma demanda maior de alimento. Agora, será que a gente consegue produzir esses alimentos? E aí a gente tem também uma realidade dessa mudança. Então, a gente tem essa demanda por mais alimento e numa situação de mudança climática, de mudança que vão impactar o planeta e que vão impactar, por exemplo, na produtividade de culturas. Então, a gente tem essa demanda por mais alimento e numa condição bem desafiadora. E será que a maior parte da terra agricultável no mundo ela está realmente sendo usada para produzir alimentos? É uma outra pergunta que a gente também se faz. E será que esse tipo de sistema de produção ele sustenta por mais tempo? Será que esses impactos que a agricultura e a pecuária intensiva eles estão trazendo, o que é que a gente pode falar desses impactos em relação às gerações futuras? Mas aí vamos para a tua pergunta em relação a essa estatística da fome. Então, quando a gente olha para o mapa da fome, você falou muito bem aí desse relatório, e que traz um número extremo de 690 milhões de pessoas passando fome no ano de 2019. E aí a gente pode observar esse dado pontualmente em 2019, mas a gente também pode fazer uma perspectiva de tempo. Então, entre 2005 até 2014, o que se observou no mundo foi uma diminuição do número de pessoas passando fome. Então, a partir de 2014, teve-se uma estabilização, mas com tendência de aumento, e em 2019 a gente tem esse número de quase 690 milhões de pessoas passando fome. E pior é que tem uma tendência de aumento. Então, para 2030, é estimado aí quase 842 milhões de pessoas passando fome. E isso, assim, o que é mais impactante é que essas previsões elas foram feitas não levando em consideração a Covid. Então, esses números eles devem ainda ser maiores. Então, a situação ela é bem crítica. Mas aí, você trouxe como tema desse programa, a gente falou aqui de segurança alimentar e nutricional, fome e agroecologia. Então, só para a gente compreender um pouquinho desses termos de segurança alimentar e nutricional, então, assim, aqui no Brasil, a lei da segurança alimentar e nutricional, ela foi promulgada em 2006. É a lei 11.346, que versa sobre a segurança alimentar e nutricional. Então, eu queria dar aqui uma definição, que a segurança alimentar e nutricional, ela consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais e tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde e que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Então, só para que a gente possa compreender todo esse panorama. E aí você trouxe um dado do relatório sobre essa segurança alimentar no mundo, que vem da FAO, né, da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Então, a FAO ela vai definir esses parâmetros de segurança alimentar. Então, só para que a gente possa discutir um pouquinho esse dado, quando a gente diz que uma pessoa está em segurança alimentar, ela tem acesso à quantidade e qualidade ideal do alimento. E a insegurança é quando a pessoa não tem ou em quantidade ou qualidade ou os dois. Então, a gente tem a insegurança moderada e severa. Então, na insegurança moderada, pode faltar um pouco quantidade ou qualidade ou os dois. E na insegurança severa, a pessoa passa pelo menos um dia sem comer na semana. Então, é uma condição realmente de insegurança severa. E aí, quando a gente olha para a população mundial, eu falei para vocês que a gente hoje tem uma população mundial de 7,7 bilhões, e desses 2 bilhões estão em condição de insegurança alimentar.
Em termos absolutos, a gente tem maior quantidade de pessoas em insegurança alimentar na Ásia e na África. E, em termos percentuais, a gente tem a África com um percentual maior. Mas a América Latina, em termos absolutos, ela vem em terceiro lugar. América Latina e caribenha, né? A gente tem aí o Caribe junto nessa estatística. Só que aí a gente tem que o crescimento ele foi mais pronunciado na América Latina. Então, em números absolutos ou percentuais, ele não é. Mas o crescimento, foi observado isso. Então, é muito impactante. E aí você me pergunta, como é que a gente pode analisar esse número? Então, em termos de América Latina, a gente tem a Venezuela em situação muito crítica, seguido da Bolívia. E aí a gente pergunta, será que o alimento não está sendo produzido? E aí eu chamo a atenção aqui para a questão da desigualdade social e a falta de acesso a essa alimentação saudável. Então, a gente tem que a alimentação saudável, nesse relatório da FAO 2020, ele coloca que a alimentação saudável ela é cerca de 5 vezes mais cara do que a alimentação não saudável. Então, muitas vezes, as pessoas não têm acesso a esse alimento. Então, daí a insegurança. E nesse mesmo relatório, falando aqui em número, ele diz que cerca de 3 bilhões de pessoas não têm acesso a esse padrão de alimentação saudável. Então, a gente vê que a questão social ela é muito importante, social e econômica, para essa insegurança alimentar. Além disso, quando a gente fala de produção dessas terras agricultáveis aqui, muitas vezes os alimentos estão sendo cultivados, mas visando o mercado externo. Então, não o mercado interno ou realmente virar alimento para aquela população ali, onde o alimento está sendo produzido. Então, o alimento está sendo produzido para pessoas que estão, muitas vezes, do outro lado do mundo. E aí, essas leis do mercado é que vão ditar. E aí, a gente tem essa condição de insegurança alimentar, infelizmente, crescendo muito aqui na América Latina e no Caribe. Obrigada, professora. Você já citou, né, sobre essa questão do aumento, né, da porcentagem da insegurança alimentar devido ao Covid, né, e esse relatório que eu citei, ele afirma também que essa crise socioeconômica de insegurança alimentar e nutricional, ela tende a aumentar ainda mais, né, diante desse contexto de pandemia do novo coronavírus, né? Visto que a Covid-19 ela ameaça a nossa saúde e também a economia e o tecido social, né, em si. E, assim, né, diante desse contexto de intensificação da fome e miséria, na perspectiva da agroecologia, como a gente conseguiria, né, superar esse momento com base numa agricultura familiar e camponesa, né, com os princípios agroecológicos? Você tocou num assunto muito importante em relação a essa insegurança alimentar. Esse mesmo relatório, ele cita que não foi levado em consideração a Covid para essa expectativa, né, de insegurança alimentar para as próximas décadas, mas ele traz um dado especificamente do ano de 2020. Então, há uma expectativa, vai depender muito do cenário também econômico, que 83 a 132 milhões de pessoas elas possam ser acrescidas a esse número somente no ano de 2020. Então, é um impacto realmente muito grande. E aí, quando a gente fala, e o que é que a agroecologia, né, o que é que ela pode trazer aí para a promoção dessa saúde ou da promoção da segurança alimentar? Então, eu digo, a agroecologia ela pode trazer muita coisa. E acho que a questão principal para responder essa tua pergunta é a qualidade do alimento. Então, essa qualidade do alimento que vai impactar de forma direta e indireta na saúde. Então, quando a gente fala da qualidade do alimento, eu estou falando numa visão bem ampla. Não somente na questão da toxicidade, dela também. Então, a gente vai ver que essa qualidade do alimento ela vai impactar em quem produz aquele alimento e em quem consome. Mas aí vamos ver em relação a essa qualidade. Aí eu estou falando de qualidade de contaminação química, quando a gente fala de uma agricultura intensiva, agropecuária intensiva, a gente está falando muito de contaminação por fertilizantes, por herbicidas, inseticidas,
os próprios fertilizantes, que muitas vezes, em excesso, vão afetar os lençóis freáticos, é um tipo de agricultura e pecuária que degrada solo. Então, a gente tem, na verdade, uma contaminação ambiental, além da contaminação do alimento em si. E aí você tem impactos que vão desde a saúde de quem está ali, do agricultor que está no campo, que está exposto em concentrações maiores, esses contaminantes químicos, que traz riscos ocupacionais para esse produtor, mas também o que fica, né, o excedente, o que fica no alimento. E que aí um consumidor, ele também vai ter um acesso a um alimento contaminado, além de ter toda a interferência ambiental. E aí a gente tem que, essa questão da saúde, ela vai impactar de várias formas. Então, direta e indiretamente também. E acaba vindo para a questão da insegurança alimentar. Então, eu chamo a atenção aqui de uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Quando a gente pensa em alimentação, quando a gente pensa nesse ato de comer, a questão também que o ato de comer é um ato político. Então, a gente tem que se preocupar de onde é que vem esse alimento, como é que ele é produzido, qual é o custo dessa produção, qual é o custo econômico, social, ambiental que a gente tem esse alimento. E não só individualmente, mas a gente tem que cobrar, por exemplo, de empresas públicas e privadas, por exemplo, até a questão, o acesso a esse alimento, que tipo de alimento, por exemplo, está sendo dado na merenda escolar de uma escola municipal, estadual, ou mesmo uma escola particular. Então, a sociedade ela tem que ter essa preocupação com essa qualidade do alimento. E aí eu chamo a atenção também a questão da responsabilidade. Essa responsabilidade ela tem que ser dividida. Eu, como mãe, ou como chefe de família, por exemplo, eu tenho que me preocupar com o que eu estou consumindo, o que eu estou comprando. Mas essa responsabilidade, ela também deve ser das autoridades, das responsabilidades que a gente diz governamentais. E aí, assim, executivo, legislativo, a nível municipal, estadual, federal. Que é muito importante, da regulação, por exemplo, da indústria de alimentos. A gente sabe que uma dieta com ultraprocessados, ela é muito deletéria para a saúde. Então, investir em alimentos mais naturais e essa regulamentação, além de políticas públicas que incentivem essa agricultura que preza pelo meio ambiente e que você traz um alimento mais saudável, mais diverso, com mais nutrientes e levando em consideração esses fatores culturais também, que são extremamente importantes. Obrigada, professora. E, para a gente concluir, alguns estudos apontam que, na perspectiva da agroecologia, né, as mulheres têm um papel fundamental na questão da segurança alimentar, a senhora citou agora, e nutricional, né, da família, né? Como você enxerga essa afirmação, né? Como é que a gente, essa questão da mulher relacionada ao alimento? Essa pergunta é muito pertinente, ela é muito importante para a gente falar. A agroecologia, a gente diz que ela traz saúde para quem planta, para quem consome, para a economia local, para o ambiente, para o fortalecimento das comunidades e para o empoderamento feminino também. E, infelizmente, nem sempre a gente tem esse reconhecimento. Então, respondendo aí a tua pergunta, as mulheres elas têm um papel fundamental nessa questão da segurança alimentar, mas, paradoxalmente, elas são as mais vulneráveis em relação à insegurança alimentar. Então, dados desse último relatório da FAO mostram que as mulheres elas são mais vulneráveis à insegurança alimentar no mundo. E quando a gente puxa para a nossa realidade aqui da América Latina, essa diferença ela é marcante. Então, a gente tem dados paradoxais, porque as mulheres são importantes para a segurança, mas elas são as mais inseguras, digamos assim, em relação a esses dados de segurança. E a gente pode observar que, quando a gente vai para a questão da agroecologia, né, para o campo, as mulheres elas são as grandes guardiãs de conhecimento ancestral, tanto sobre alimentação quanto saúde.
E em algumas comunidades, elas são as responsáveis pela alimentação da família. No meio rural, assim, em relação a agricultores, no geral, as mulheres representam cerca de 45% desse trabalho agrícola em países como o Brasil. Em outros países, esse número pode ser até maior, por exemplo, alguns países da Ásia. Mas no Brasil, elas representam cerca de 45%. E aí vão desempenhar papéis importantes na preservação da biodiversidade, garantindo essa soberania, essa segurança alimentar com a produção desses alimentos saudáveis. Muitas vezes elas se ocupam ali das tarefas domésticas, mas também tem lá a horta, tem aquele conhecimento do manejo de sementes, muitas vezes são guardiãs dessas sementes crioulas também. Então, a gente vai ver que elas vão ter um papel fundamental nesse conhecimento e nesse papel. Mas, além desse papel tradicional, elas ainda estão inseridas nesse contexto de formando cooperativas locais, com associação de agricultores, trazendo esse fortalecimento da comunidade também. Mas a gente observa que os dados, eles mostram que as mulheres, elas sofrem muita discriminação, né? Há uma desigualdade social muito grande, política e econômica. Então, dessas terras agricultáveis, cerca de somente 30% tem a titularidade de mulheres. Elas têm também menor acesso a crédito, cerca de 10%, menor assistência técnica. Então, a gente vê que, apesar de importantes nesse processo, elas têm pouco acesso. Então, há uma representatividade ou políticas públicas voltadas a esse universo feminino muito pequeno. Então, há essa necessidade de políticas públicas nessa área. E aí eu trago também, para não ficar tão pessimista, né, toda essa visão para nosso papo agroecológico aqui, eu trago o exemplo da agrofeira do núcleo agrofamiliar aqui de Garanhuns, onde a gente tem uma quantidade de mulheres muito grande. Então, dos 28 agricultores aqui que participam da feira, que estão com associações com OCS, 71% são mulheres. Então, elas estão super engajadas, formando esses núcleos e, efetivamente, se colocando ali na feira, produzindo, vendendo, trocando conhecimento com a sociedade. Então, a gente vê aí um fortalecimento dessas mulheres, empoderamento dessas mulheres. Então, assim, essa igualdade de gênero, a gente luta para que isso um dia possa ser alcançado, né? São os desafios do nosso tempo e a gente espera que isso aconteça até para um futuro melhor para as próximas gerações. E eu queria só concluir que a agroecologia, quando a gente fala desse tema de agroecologia, fome e segurança alimentar, é que a agroecologia ela produz alimentos saudáveis para matar a fome da população. Ela também traz essa segurança alimentar, mas ela vai além. Ela traz essa qualidade de vida para quem produz, para quem consome e melhora também o meio ambiente. Então, eu acho que esse tema foi fantástico que vocês trouxeram para que a gente pudesse dialogar um pouco. Obrigada. A gente que agradece a sua disponibilidade, né, de estar aqui conversando com a gente sobre esse tema tão importante, principalmente nesse momento que a gente está passando, né? Foi muito rico e a gente agradece muito a sua contribuição, tá, professora? Esperamos para um próximo bate-papo, tá? E aí eu queria pedir ao pessoal que está aqui assistindo a gente, que ainda não se inscreveu no canal, que se inscrevam, né? Tem aqui o botão se inscrever no canal. E é isso. Vocês fiquem ligados aí nos próximos vídeos que vão surgir no canal e é isso. Até o próximo. Obrigada. Eu agradeço.